Eu venho saudar os irmãos nesta madrugada com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor possa repousar sobre a tua vida, sobre a tua alma. Meu querido e amado irmão, ouvinte da palavra de Deus, quero deixar uma palavra de reflexão ao teu coração e à tua consciência. Há um despertar nos últimos dias difíceis, dias trabalhosos, como a profecia foi falada, que Timóteo, ele diz que expressamente o Espírito diz que nos últimos dias haverá dias difíceis, dias trabalhosos, aonde haverá um ensinamento, uma doutrina que não vem do Espírito de Deus, uma doutrina de demônios, ou seja, espíritos enganadores ensinando, arrebanhando as ovelhas. A palavra de Deus ela é bem clara no livro de Mateus, no capítulo 7 e no verso 15, que diz assim: cuidado com os falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Glória a Deus, louvado seja o Espírito Santo da verdade nesta madrugada. Meu querido e amado irmão, a palavra de Deus, como o salmista Davi, ele diz que a lâmpada, luz para o nosso caminho, é a palavra do Senhor. Então nós devemos olhar nesses últimos dias para a palavra de Deus. É ela que nos guia, é ela que ilumina os nossos passos. A Bíblia vem dizer que nesses últimos dias haveria ensinos, doutrinas que não é a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento do Espírito Santo. O próprio Jesus, ele começa a dizer a que os homens que viessem a se acautelar, cautelai-vos dos falsos profetas. Profetas esses, homens que diz ser ovelha de Cristo, mas não andam no seu aprisco e não ouve a sua palavra. Então a palavra de Deus, ela vem nos dizendo no livro de Atos, no capítulo 20 e no verso 29, que diz assim: o apóstolo Paulo estava exortando, avisando o presbítero da igreja de Éfeso, e dizia no livro de Atos, no capítulo 20, no verso 29, ele diz assim: sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos após si. Olha o que a palavra de Deus está falando. A palavra de Deus está falando que se introduzirão lobos cruéis que não pouparão o rebanho e que torcerão a verdade. Então nós começamos a compreender quem é um verdadeiro discípulo, um verdadeiro homem de Deus, reconhecendo
as duas fases, as duas maneiras de compreender o verdadeiro do falso. Jesus ele mesmo diz, os discípulos estavam curiosos a saber quem eram os verdadeiros e quem eram os falsos. E Jesus começa a dizer, vocês vão olhar pelos frutos. Então homens que se introduzirão no meio do rebanho, para quê? Para distorcer a palavra de Deus e fazer discípulos para si próprio, ou seja, seguidores para si próprio. Esses homens, esses falsos profetas, homens que estão com a visão terrena de ensinar o rebanho a ser milionário, a ter um bom carro, uma boa casa. O falso profeta ele sempre vem trazendo a bajulação, ele vem trazendo, né, aquilo que a carne gosta de ouvir. Porque a palavra de Deus mesmo fala que a carne é contra o espírito. Então o falso profeta ele não prega o arrependimento. Ele torce a palavra de Deus, ele torce o evangelho, ele torce a palavra de Jesus Cristo. Que Jesus ele ensinou os discípulos, né, a ir por todo mundo e pregar o evangelho. E Jesus, quando ele deu a missão, enviou de 2 em 2. Jesus dizia, vocês não levem ouro, não levem prata. E Jesus enviou eles. E eles voltaram até Cristo. E Jesus perguntou, faltou alguma coisa para vocês? Não. Então o verdadeiro discípulo, ele não vem amontoando o tesouro na terra. E não vem ensinando as suas ovelhas a amontoar. Olha o bom pastor. Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor. Olha o que o teu pastor tem te falado, meu irmão. Jesus Cristo é o teu pastor. Olha o que o teu pastor tem te falado, o mediador, o consumador da tua fé. Ele diz, não amontoe o tesouro na terra. Tinha vários tipos de pessoa que vinham até Jesus Cristo, né? Vários problemas. Jesus ele resolvia através da unção e a virtude do Espírito Santo. Teve aquele jovem que disse, Senhor, fala para o meu irmão para repartir a herança. Tinha tantas e tantas, né, almas que chegavam até Cristo. E Jesus disse, homem, quem me colocou juiz para resolver esse problema entre vocês dois? Então, Jesus ele vem ensinando o povo a amontoar o tesouro, né, no céu. Mas o apóstolo Paulo ele começou a dizer, né, ao presbítero da igreja de Éfeso, que ia se introduzir lobos cruéis no meio do rebanho. Para quê? Para devorar. Os devoradores dos últimos dias. Homens que estão torcendo a palavra de Deus. Que estão aliados, né, com o diabo. E não estão pregando mais a verdade. Porque a verdade, meu irmão, a verdade ela dói. A verdade cura, a verdade liberta. Mas essa verdade é o Espírito batendo contra a carne. É o Espírito Santo batendo contra a carne. Então nós estamos compreendendo na palavra de Deus que os falsos profetas, os falsos pastores iam se introduzir no meio do rebanho, distorcendo a palavra de Deus, levando ao povo ao erro. O que a Bíblia condena, esses homens estão torcendo. Eles estão torcendo a palavra de Deus e estão pulando, pregando versículo destacado, né? Destacando o versículo isolado, né? Para bajular o teu eu, para que tu venha ser rico, próspero, tenha tudo nessa terra. Mas, meu irmão, minha irmã, o que você tem amontoado, o que você tem adquirido no reino do céu, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Abra o seu olho, se o seu pastor, onde você congrega, ele não prega a Bíblia, ou prega versículo destacado, vigia, meu irmão, que ele não tem visão de alma, ele tem visão no lucro. Então é o momento de nós despertar, olhar para as escrituras, parar de ser, né, aquele crente igrejeiro que senta lá, ouve, chega em casa e não pratica. Então comece a ler a palavra de Deus, comece a meditar nas santas escrituras, porque Jesus mesmo falou, vocês erram porque vocês não conhecem a escritura, né?
Então muitos estão errando porque não conhecem a Escritura, muitos estão sendo enganados porque não conhecem a Escritura. Então o apóstolo Paulo estava, falando para o presbítero da igreja de Éfeso, dizendo que entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, que vem distorcendo a palavra. Para quê? Para fazer presas suas. Ele diz, portanto, vigiai, lembrando vós que durante 3 anos não cessei noite e dia de advertir com lágrimas cada um de vós. Então, nós temos que abrir os nossos olhos espirituais, nós temos que voltar para a palavra de Deus, orar, consagrar a vida, para que o Espírito Santo venha mostrar onde está o engano. Porque se você não consagrar a sua vida, meu irmão, você jamais vai ver aonde está, o lobo devorador. Porque o que vai mostrar para você se ele é certo ou se ele é errado, se ele está sendo usado pelo Espírito, sendo usado pelo diabo, é um ganancioso, é somente o Espírito Santo. Não é você chegar lá e dizer, eu acho isso, eu acho que ele é um lobo, aquele outro, não. É o Espírito Santo que vai mostrar. É o Espírito Santo que vai mostrar o fruto. Esse fruto, ele é revelado somente através do Espírito Santo de Deus. Então busque o Espírito Santo, provai os Espíritos. Nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. A vontade de Deus é que os homens venham conhecer o Evangelho e através desse Evangelho eles venham a ser salvos. Através da palavra do Senhor Jesus Cristo, ele venha a ser salvo. Amém? Essa palavra fique cravada na tábua do seu coração e reflita, meu irmão. Reflita. Não apoie o erro. A Bíblia mesmo diz, para nós não compactar com as obras infrutuosas das trevas, não se associar às obras infrutuosas das trevas, mas antes a condenar. Você tem o poder de condenar as obras das trevas. Jesus disse, no meu nome, vocês vão ter o poder de pisar na cobra e nos escorpiões. Então que o Espírito Santo de Deus possa, abrir o teu olho, meu irmão. Abra o teu olho nesses últimos dias. Os falsos profetas estão aí. Aquele que não prega a verdade. Aquele que pula do segundo casamento, diz que pode, Aquele que diz que pode ser sensual, que não tem erro nenhum, Sendo que a Bíblia condena as tais práticas. Então, você está seguindo quem? Você está seguindo a placa da igreja? Você está seguindo o irmão lá? Ou você está seguindo, as regras da Escritura Sagrada? Porque se você não obedecer a palavra, não é a cadeira da igreja que vai te salvar. E nem a placa da igreja, nem o teu pastor que vai te salvar, é a obediência da palavra. Não da palavra do homem, mas da palavra de Deus. Mateus capítulo 4 diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem obedecido a palavra de Deus? Se você não tem obedecido a palavra de Deus, você não tem vida. Você não tem vida. A Bíblia é bem clara. Aquele que vive no deleite, ou seja, na prática do pecado, está morto. Você que está vivendo no pecado, você tem que aceitar Jesus, meu irmão. Você tem que aceitar Jesus, minha irmã. Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então você tem que aceitar Jesus para que você venha viver. Para que você venha viver. Para que a tua alma venha se tornar novamente uma alma vivente. Para que ela venha viver, com esperança, com fé, com perseverança. E tudo no quê? Esperança do que de ter um carro bom? Não, a esperança na promessa que Jesus falou. Ele vem sem demora e com ele está o galardão, ou seja, está a recompensa para você e para mim, meu irmão. Só porque Deus vai dar conforme as tuas obras. Obras essas que serão relatadas no grande dia através da obediência da palavra de Deus. É ali que Deus vai contar. É ali você ter obedecido a palavra de Deus, porque aquele que obedece a palavra de Deus faz as obras de Cristo. Segue as pisaduras do mestre. Agora aquele que torce a palavra, a palavra de Deus, apoia o erro, aplaude o pecado. Jesus vai dizer,
aparte de mim, nunca conheci vocês. E não adianta, meu irmão, minha irmã, dizer naquele dia: Senhor, eu expulsei demônio em teu nome. Senhor, eu estava na tua presença. Ele vai dizer: aparte-me de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque eu não conheço vocês. Vocês viveram na prática da iniquidade. Então não adianta vestir sua roupa de crente, meu irmão. Não adianta você também vestir sua roupa de crente, irmã. Se você está no pecado, você está praticando o pecado. Arrependa-se e aceite o evangelho como lâmpada, como luz para o teu caminho, para que você venha enxergar aonde você tem andado, para que você venha conhecer se essa árvore produz o bom fruto. Porque se você estiver debaixo de uma árvore que não produz fruto, você não vai se alimentar. Você não vai se alimentar. E nós sabemos, João Batista ele pregou, a árvore que não produz o bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Que árvore você tem sido nesses últimos dias? Salmista Davi, em Salmo no capítulo 1, diz, que bem-aventurado o varão que medita na lei dia e noite, porque será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, e vem a sequidão e ela continua, dando seu fruto. Você tem meditado na palavra de Deus? Porque se você meditar na palavra de Deus, você não vai ser enganado pelo falso profeta, não. Agora, se você não meditar, você está correndo um grande risco de ser uma árvore seca. E no grande dia do Senhor, você pode ser lançado no fogo. Atai as mãos aos pés e lançai nas trevas exteriores. Os dias estão sendo abreviados. Aproveite esse tempo curto que ainda a humanidade, que nós, seres viventes, temos na face da terra, para se consertar com Jesus Cristo, se consertar com a palavra. Coloca a tua vida no altar, minha irmã, coloca a tua vida no altar, meu irmão. O que é colocar a vida no altar? Comece a obedecer o que está escrito nas Santas Escrituras. Nas Santas Escrituras. Examine as Escrituras. Examine as Escrituras. Porque é nela que você vai obter a salvação. Que Deus possa alcançar a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.